Graça e paz, amados, povo de Deus que milita na Igreja Presbiteriana de Lages. Estamos entrando no seu lar através do estudo doutrinário desse dia. Nós estamos acompanhando ainda o livro de Apocalipse e já há algumas semanas estamos no capítulo 16. Fique atualizado e nós estaremos, então, realizando esse estudo a fim de que a Igreja do Senhor seja edificada pela Palavra de Deus. Queremos começar nessa noite orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela sua vida, agradecendo ao Senhor pela vida desta igreja que com muito amor e carinho tem caminhado aqui nesse local e feito diferença no meio de uma sociedade sem referência de Deus. Estamos orando não somente pelos nossos, estamos orando por todos os que precisam da atuação de Deus nesse momento de crise. Vamos orar, oração de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos feito, pela sua provisão e pelo seu cuidado. Oremos. Deus, nós louvamos o Teu nome. Rendemos graças a Ti. Tu és o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Exaltado nos céus e sobre a terra, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. E reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, reconhecemos a Tua realeza e como poder criador com que criaste o universo, também nos fizeste a semelhança do Senhor, para o louvor e para a honra da Tua glória. Ó Deus, nós Te louvamos porque estamos reunidos aqui nessa noite, e o nosso coração se alegra no Senhor, porque reconhecemos o Teu favor, a Tua provisão, o Teu cuidado, nos cercando por todos os lados. A Igreja Presbiteriana de Lages tem motivos de sobra para agradecer ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. Nessa noite, ó Pai, queremos simplesmente aprender do Senhor a fim de que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Nós Te adoramos no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Senhor, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Eu quero ler a palavra de Deus no Salmo de número 124, você poderá estar acompanhando conosco. A leitura do Salmo 124. Diz-nos a palavra de Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro no laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Palavra de Deus para a nossa edificação. Quero te convidar a louvar ao Senhor com o hino de número 49. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor.
soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele supremo guiando com seu imenso poder. Todos avantes, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Espero, queridos, que toda a Igreja Presbiteriana de Lages esteja inserido nesse contexto, inserida no contexto de que nós não somos fortes. A nossa fortaleza não é algo que nasceu em nós mesmos, mas nós não somos a origem, ou não temos a origem em nós mesmos da nossa força. A origem da nossa força é o Senhor. Nós somos aqueles que, durante a caminhada, se sentem totalmente dependentes de Deus. E a nossa corrida não é uma corrida em que nos leva ao primeiro lugar, simplesmente, mas nos leva para junto do Senhor. Neste lugar, nós não chegaremos primeiro do que os outros. Chegaremos juntos, porque o nosso destino é o céu. O Senhor nos ajude a termos a nossa vitória, assim como Ele nos prometeu em Cristo Jesus. Eu quero orar novamente contigo, rogando a Deus a iluminação do Espírito Santo para o nosso estudo que estaremos ministrando daqui a poucos instantes. Ore comigo, seja abençoado pelo Senhor e busque a direção do Senhor para a compreensão da sua palavra. Deus, nós louvamos o teu nome, rendemos graças a ti e nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor nos ilumine segundo a tua vontade.
e nos ensines, ó Deus, aquilo que nós devemos aprender do Senhor, para que sejamos bem-sucedidos na nossa trajetória, na busca constante de vivermos e olharmos para o nosso alvo, que é Cristo, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a termos um coração obediente, a termos uma vida que seja consagrada inteiramente ao Senhor. E entendemos, ó Deus, que isso só é possível com meditação na Tua Palavra, a Tua Palavra viva e verdadeira, que nos ensina, nos corrige e nos direciona ao centro da Tua vontade. Ilumina-nos pelo Teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Estamos, a partir desse momento, ministrando o estudo da Palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 8 e versículo 9. Nós vamos até o versículo 7, onde o anjo das águas adorou o Senhor, proclamando a justiça do Senhor. E agora nós estaremos no quarto evento da taça da ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Leiamos a palavra de Deus. Quero crer que você já esteja preparado para esse momento. E a partir de agora nós estaremos, então, nos dedicando ao estudo da palavra de Deus. Diz-nos a palavra: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Esses dois versículos são os versículos correspondentes à quarta taça da ira de Deus. A primeira ideia que nós podemos tirar é que Deus, ao derramar a sua ira, agora sobre o sol, para que a humanidade seja atingida pela justa retribuição dos seus feitos, Deus que realiza esse ato na pessoa do anjo que recebe a sua ordem para executar, encontra também uma reação da humanidade, dos homens que são alvos desse juízo. E encontramos, curiosamente, a reação adversa daqueles que, ao receberem a retribuição da justiça de Deus, na manifestação da sua ira, nem assim reconhecem a soberania de Deus a ponto de se voltar para Ele com o coração quebrantado, um coração arrependido. E essas pessoas então se tornam mais contumazes na sua atuação, tornam-se mais obstinados no seu pecado, afrontando a Deus e não se arrependendo da sua maldade. Essas duas características importantes nós encontramos nesses dois versículos, e é a partir disso que nós estaremos estudando a palavra de Deus junto com você aí na sua casa. A quarta taça, a leitura que está aí nesse slide é a leitura da Almeida atualizada, que nós lemos na nossa tradução. Eu quero passar para você novamente, então, essa leitura dos versículos 8 e 9, para que a gente prossiga no nosso estudo. E o quarto anjo
derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado o poder para queimar as pessoas com fogo. E as pessoas foram queimadas com grande ardência, e blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, e não se arrependeram e nem lhe deram glória. Ou seja, a repetição desses versículos agora na versão que nós estamos acostumados a ler na nossa igreja e quando estamos congregados. Na quarta praga, irmãos, o sol não é absolutamente eclipsado, como no capítulo 8, verso 12. Capítulo 8, verso 12 de Apocalipse, nós encontramos a atuação de Deus na trombeta, no toque da trombeta, e enquanto se toca a trombeta, a quarta trombeta, a terça parte do sol é escurecida. E aí não há nenhuma correspondência agora com a quarta praga, pois o sol, em vez de estar obscurecido, ele agora resplandece, ele resplende com todo o seu vigor, a ponto de queimar as pessoas, impossibilitando-as de se protegerem. Então, ao contrário do que acontece com a quarta trombeta, onde o sol é obscurecido, encontramos agora na quarta praga, na quarta taça derramada, referente à ira de Deus sobre o sol, fazendo com que ele aumente o seu calor e produza queimadura nas pessoas, e essas pessoas então não podem se esconder da fúria do calor que o sol imprime sobre elas. O sol, como fonte de luz e como fonte de calor, que faz com que a criação tenha vida, ele recebe agora poder de destruição, com uma temperatura abrasadora. Normalmente, queridos, o sol fornece calor e conforto a todos os seres vivos, e especialmente a raça humana. Nós contamos com o sol para que a nossa sobrevivência aqui na Terra seja uma realidade. Ele é essencial para a nossa sobrevivência. Contudo, nessa taça derramada, nós encontramos agora o sol fazendo parte, recebendo o atributo divino para que possa fazer exatamente o contrário, julgar aqueles que estão em oposição a Deus. Devemos observar e garantir sempre a nossa perspectiva de quem é o agente. Já tiramos do senso comum, da ideia comum de que todas as coisas ruins que acontecem são referenciadas ao inimigo. Queridos, Deus é o agente. Assim como lemos no capítulo precedente, lá no último versículo, que sai dos átrios do Senhor, do trono do Senhor, do lugar de adoração, essas taças cheias da ira de Deus para serem derramadas. Nós agora sempre queremos reforçar essa afirmação. É a ação de Deus, é a ação de Deus fazendo com que o povo que não obedece à sua palavra seja punido pelos seus pecados. Deus é o agente. Deus é o agente. Precisamos caminhar sempre nessa direção. O Deus que ama
é o Deus também que executa a sua justiça na vida daqueles que são ímpios, que praticam impiedade. Não impiedade contra os outros somente, contra os seus semelhantes somente, mas a sua impiedade contra o próprio Deus. O povo de Deus, nessa experiência, ele é protegido. Talvez você me pergunte, pastor, quando tudo isso acontece, onde está a igreja? Diferentemente daqueles que acreditam no arrebatamento da igreja, que esse sofrimento é somente reservado àqueles ímpios que ficam, nós cremos que a igreja está participando desse evento. Assim como lá no Egito, nas pragas que eram direcionadas ao povo do Egito, mesmo Israel estando nos limites, Israel é preservado de todas as pragas das quais o povo do Egito são vítimas, são vitimizadas. A igreja é o Israel de Deus no meio de um mundo totalmente sem referência de Deus, e a ação de Deus em punir a humanidade não inclui a sua igreja nessa punição. A ação de Deus faz com que a igreja esteja debaixo da sua proteção. Vivenciando esses eventos? Sim, vivenciando esses eventos. Mas na certeza de que, enquanto tudo isso acontece, a sua igreja está sendo cuidada e preservada. Em uns poucos passos da Escritura, Deus diz a seu povo que nem fome, nem sede, nem o calor do deserto lhes sobrevirão. E nós encontramos essas palavras descritas aí em Isaías 49. Pedi ao irmão Leandro que esteja clicando no sinalzinho verde, e aí a gente vai para os versículos. Isaías 49:10, o profeta afirma que o povo de Deus não terá fome, nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Queridos, a igreja é protegida e guardada pelo Senhor. Enquanto todas essas catástrofes que acontecem no mundo estão acontecendo, a igreja é protegida e guardada pelo Senhor. Voltando ao texto, nós encontramos também o texto de Salmo 121, versículo 6, um salmo que é muito conhecido e que todas as pessoas gostam de citar. Diz o texto: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Esses textos são textos que garantem o cuidado de Deus, que garantem a provisão de Deus, fazendo com que recebamos dele o livramento necessário para que a nossa vida seja uma vida bem-sucedida, ainda que nos momentos de crise. Creia nisso, amado, creia nisso, meu irmão, porque nós temos um Deus que cuida de nós enquanto todas as coisas estão acontecendo que aos nossos olhos parecem terríveis demais. Enquanto tudo isso acontece, o Senhor está cuidando de cada um dos seus filhos. Amém? Apocalipse 7,16, o texto que está escrito, nos informa: jamais terão fome. A igreja de Deus, mais propriamente, é referenciada à igreja de Deus. Nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Queridos, essa é a imagem, esse é o momento em que a igreja glorificada estará no céu. Todas as coisas pelas quais nós passamos, todas as necessidades pelas quais todos os seres humanos estão com risco de passar, tudo isso cessará no céu. Não haverá mais fome, não haverá mais sede, o sol não estará ardendo
a ponto de nos tirar o conforto, nós estaremos na glória com o Senhor. E isso nos traz o conforto que aqui na terra, enquanto as calamidades acontecem, o Senhor guarda a sua igreja. Na eternidade, livre de todas as maldades, de todas as calamidades, nós também continuamos protegidos e guardados pelo nosso Deus. Pode voltar? Salmo 121. Isso. João notifica que os incrédulos blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. E quando nós abrimos a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 55, não está aí, mas você que tem na sua casa pode conferir comigo, Isaías, capítulo 52, verso 5, veja o que diz: agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Essa é a relação que nós encontramos no capítulo 52, no versículo 5, o profeta Isaías proferindo essas palavras em conexão com o que nós encontramos no versículo 9 do capítulo 16 de Apocalipse. Ou seja, queridos, isso não é novidade para nenhum de nós. Às vezes nós atribuímos todas as coisas, todos os atos da humanidade como algo que nos parece ser novo. Sempre aconteceu, a humanidade tem o seu coração corrupto, um coração corrompido pelo pecado. E naturalmente não se pode esperar de tipos de pessoas que não têm a referência de Deus, que não estão debaixo da obediência da lei de Deus, que elas façam diferentes. E ainda assim nós encontramos em todos os tempos pessoas com essas qualificações. Primeiro, queridos, porque essas pessoas estão sob a influência da escravidão, do pecado. E isso nós temos que ter bem claro em nossa mente. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são os seguidores do anticristo. E assim como o anticristo blasfema e calunia do nome de Deus, do céu e do que habita o céu, os seus seguidores assim o fazem. Nós temos a certeza de que tanto o anticristo como os seus seguidores, eles têm a característica de blasfemar. E a característica, como nós dissemos no início, ela é interessante pelo fato de que quando chega esse ardor do sol, queimando as pessoas, o que nós vemos não é o quebrantamento dessas pessoas, mas acréscimo da maldade, acréscimo da blasfêmia, acréscimo de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Essas pessoas não é a figura da igreja. Os seguidores de Cristo obedecem à sua voz como o pastor que conduz as suas ovelhas. Os seguidores do anticristo, da mesma maneira, obedecem e seguem as suas atitudes na blasfêmia contra Deus e contra tudo o que Deus estabelece na sua lei. Isso nós temos que deixar bem claro e precisa ser feito essa pontuação para entendermos que essas pessoas não estão sendo julgadas porque são boazinhas. Elas não estão sendo julgadas por motivos de serem injustiçadas. É a justa retribuição de Deus pela calúnia, pela blasfêmia que eles cometem e atentando contra a glória e o ser de Deus. Tá bom?
Apesar deles reconhecerem que Deus tem o poder de lhes infligir essas pragas, eles não se arrependem de seus maus caminhos, né? Esses são aqueles que seguem, voltando o raciocínio, aqueles que seguem o anticristo nas suas práticas e nas suas ações. Eles podem até reconhecer que Deus tem o poder de infligir-lhes essas pragas, reconhecem, e muito diferentemente de muitos crentes que ignoram essa realidade, né? Porque muitas vezes nós vemos os crentes sempre atribuindo a Satanás, sendo atribuindo ao inimigo tudo de ruim que nos acontece. Queridos, olhe para esse texto. Quem está agindo? Como nós dissemos, quem é o agente? É Deus. E essas pessoas que reconhecem que Deus está fazendo tudo isso, eles ainda não se arrependem. O que nos dá a certeza de que eles estão escravizados, debaixo do poder do maligno. E isso os torna impossíveis, incapazes de escapar dessa escravidão, não é? Então, o fato de reconhecer que Deus tem o poder, queridos, não torna ninguém salvo, né? A gente, quando abre o capítulo 9 de Romanos, nós encontramos algo tremendo no texto de Romanos. Aliás, no capítulo 10 de Romanos, versículo 9, não o capítulo 9, verso 10, mas o capítulo 10, verso 9. Veja, se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que coisa fantástica, né? Não é o fato de reconhecer o poder de Deus que nos faz salvos no Senhor Jesus, que realiza a nossa salvação. É o fato de confessarmos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aquele que morreu no nosso lugar e aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que à semelhança dele nós também possamos ressuscitar para adentrarmos na eternidade. Isso é importante pontuar. Eu quero até pedir desculpas ao irmão Leandro, porque são coisas que eu estou fazendo no decorrer do estudo, então eu estou dando um pouco mais de trabalho a ele nesses textos. E quando a gente tiver a ideia de fazer uma exemplificação que está fora do script, eu vou estar avisando a vocês, ok? Pode passar, irmão Leandro? O contraste, então, se observa quanto àqueles, né, que estão sob a influência do Evangelho, né? Eu errei ali, quanto àqueles que estão sob a influência do Evangelho, debaixo do poder do Evangelho, né? Enquanto as pessoas que estão debaixo do poder e do governo do anticristo praticam todos os tipos de atrocidades, os servos de Deus, a igreja de Cristo, que está sob a influência do Evangelho, debaixo do senhorio de Deus, como legítimos discípulos de Cristo, veja o que acontece com eles. Jesus livra o seu povo da escravidão, do pecado. Ele chama o seu povo ao arrependimento. O que acontece quando Jesus corrige o seu povo? Ele chama para o arrependimento e o seu povo se arrepende. Nós vemos claramente tudo isso, e aí nós não vamos repetir esses textos, porque nós já passamos por esses textos no nosso conteúdo de estudo. Nós estamos no livro de Apocalipse e começamos desde o capítulo 1, né? Mas a palavra de Jesus à igreja, fazendo com que a sua repreensão chegue à igreja, é com o objetivo de arrependimento do seu povo. E isso acontece. O Deus que disciplina mostra o seu amor na sua disciplina e
traz a sua igreja para os seus braços pelo arrependimento que a igreja professa. Ele é o Deus que em Cristo nos livrou da escravidão do pecado. E ainda quando caímos, e ainda quando estamos suscetíveis a cair, a praticar o pecado, somos chamados ao arrependimento. Pode ser um processo doloroso? Pode. Pode ser um processo difícil? Pode. Contudo, não é um processo que elimina, não é um processo que nos tira a vida. Esse processo, muito pelo contrário, nos leva aos braços do Senhor e nos conduz ao arrependimento para que, junto com Ele, possamos caminhar novamente. E ainda, quando a igreja tem que suportar as dificuldades por causa do Evangelho, seus pecados são perdoados em decorrência de seu arrependimento, né? As dificuldades, elas são inerentes à igreja, queridos. Nós ficamos preocupados com essa visão triunfalista, e eu acho que isso é importante sempre a gente pontuar, como servos de Deus, como igreja que vê a seriedade do Evangelho. Jesus não te prometeu uma vida de facilidades, não é? Volto a dizer, queridos, que a partir do momento em que estamos sobre a influência do Evangelho, e por causa desse Evangelho nós colecionamos inimigos dentro de casa, nós colecionamos inimigos daquelas pessoas que não eram caras, e por causa do Evangelho agora nos viram o rosto. Queridos, o Evangelho não é a caminhada para os fracos, não é? Assim como nós cantamos lá, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. O Evangelho é daquelas pessoas, para aquelas pessoas que persistem. Tem dificuldades na vida do Evangelho? Não temos como negar. Tem, irmãos, tem. E a gente precisa colocar isso com muita clareza. Aqueles que estão dispostos a seguir ao Senhor Jesus, ele passa primeiro pelo processo de renúncia, de negar-se a si mesmo, de negar as suas vontades para fazer a vontade de Deus. E que ser humano quer abrir mão dos seus desejos e de sua vontade? Nessa primeira briga que acontece, né? Aquela briga interna que acontece no crente, ele precisa obedecer a Deus, de modo que a sua vontade agora esteja mortificada para que a vontade de Deus prevaleça. Isso é fácil? Eu não conheço nenhum ser humano que não queira ter o controle das suas faculdades, que não queiram ter o controle das suas vontades. E quando se trata do Evangelho, nós temos que nos esvaziarmos para que Deus tome a plenitude do nosso corpo e esteja conduzindo para o louvor da sua glória. Essa é a primeira dificuldade, né? João descreve os incrédulos como aqueles que se recusam a dar ouvidos à trombeta destinada a conduzi-los ao arrependimento. Nós encontramos também essa referência lá no capítulo 9, versículo 20 e versículo 21. Essas referências nós encontramos, né? E ao se recusarem a dar ouvidos, os incrédulos devem assumir responsabilidade de seus atos e enfrentar a implacável ira de Deus. Lembre-se, nós estamos sempre colocando Deus como o agente, como aquele que determina o acontecimento, o ato para que possa acontecer. Ainda que seja feita pelas mãos, realizada pelas mãos dos anjos, é, em primeira instância, ação de Deus. E olha, esse segundo ponto é importante para a gente pontuar. Como eu disse já anteriormente, essas pessoas não são aquelas que estão injustiçadas por receberem
a justa retribuição da ira de Deus. E talvez você me pergunte, mas pastor, nesse meio aí morre crente? Morre pessoas que estão comprometidas com o Evangelho? Queridos, o que acontece com um crente que morre? Ele tem o mesmo destino do ímpio? Nós não podemos encontrar na fatalidade da morte de um cristão a mesma resposta que nós temos em relação ao que acontece com o ímpio. O ímpio tem seu destino determinado por Deus para a perdição. E quando acontece, então, que diante dessas lutas e crises, um cristão é levado a falecer? Cremos no Cristo que ressuscitou e que nos ressuscitará para junto com Ele irmos morar na eternidade. Então, é problema um crente morrer quando tudo isso acontece? Não. O crente é promovido para a glória. É problema para um crente morrer no meio dessas atrocidades, dessas crises? Não. O crente é promovido para a glória. Então, é diferente o destino, os destinos são distintos. E a gente precisa entender que o processo pelo qual Deus faz com que o seu filho seja promovido à glória celeste é um processo que é a causa normal de morte de qualquer ser humano. E às vezes nós olhamos um crente morrer por essas circunstâncias, queremos aplicar isso à justiça de Deus, da ira de Deus. Não, nem sempre. É o fato de que Deus está, diferentemente da sua aplicação da sua justiça na vida do ímpio, está aplicando no crente a promoção à glória celeste. A gente precisa entender isso. Pastor, quando tem terremoto e morre crente, descansa, meu querido, eles foram promovidos à glória. Morreram infiéis, o seu destino está selado, assim como o destino do crente está selado, tá bom? A gente precisa tirar essas dificuldades e achar que está todo mundo sendo punido, não é? Na verdade, os crentes que sofrem dos mesmos males, que sofrem das mesmas tempestades e que acabam indo a óbito por essa consequência, na verdade, o seu destino é diferente, porque ele está sendo promovido à glória de Deus, salvo no Senhor Jesus. Amém? Que isso não seja algo que nos tire o consolo, que isso não seja algo que nos tire o conforto, pois nós temos em Deus a garantia de que Ele cuida de nós. O tema é repetitivo deste capítulo, e nós encontramos essa recusa de se arrepender demonstrada pelos pecadores cujos corações são endurecidos em decorrência dos castigos que Deus envia. Ou seja, esse mesmo processo acontece lá no capítulo de Êxodo, quando Deus envia Moisés para falar a Faraó para libertar o povo de Deus, que está oprimido já há tanto tempo ali na terra, nos limites do Egito. Todas as pragas que Deus envia ao Egito, elas não amolecem o coração de Faraó, muito pelo contrário. A cada praga, ele se torna obstinado em não deixar o povo de Deus sair. E quando nós olhamos para essa referência nos versículos 9, 11 e 21, na verdade nós passaremos ainda por esses versículos, é a reafirmação de que, ainda que as coisas se avolumem, ainda que as dificuldades se avolumem, não podemos esperar, e o próprio Deus afirma isso para João, é o que o João está presenciando, que as pessoas estejam se arrependendo. Os ímpios endurecerão seus corações em decorrência do castigo divino, tá bom? É repetitivo para que a gente compreenda que não é o fato de Deus afrouxar ou implementar com maior rigor o seu juízo que fará com que os ímpios se arrependam. Temos a falsa sensação de que quanto mais sofrimento,
mais nos aproximamos de Deus. Isso é uma falsa sensação. Porque, queridos, quem gosta de provação? Até mesmo em relação à igreja. Caímos na cilada de dizer que a provação nos aproxima de Deus, porque à medida que a dificuldade se avoluma, nós começamos então a buscar a Deus, sentimos a necessidade de buscar o abrigo divino. Nem sempre. Não é sempre que isso acontece. E veja, isso acontece até com pessoas crentes, né? Imagina um crente que segue ao Senhor Jesus na sua caminhada, tem todo o conforto de seguir o Senhor Jesus, nunca passou por uma luta. Naquela visão triunfalista, crente não sofre, crente não fica doente. Imagina um crente desse. E quando vem a luta, quando vem a provação, é possível que esse crente que nunca sentiu uma dor de dente, agora seja um daqueles que obstinadamente se volte contra Deus, porque o seu pensamento é um pensamento de que não pode acontecer com o crente. Isso é uma visão triunfalista, isso é uma visão que não cabe no contexto do Evangelho. Queridos, as provas, para a vida do crente, para a vida da igreja, são oportunidades para Deus manifestar a sua glória. Sempre digo isso à minha igreja, sempre digo isso à Igreja Presbiteriana de Lages. O que nós não podemos fazer é acreditar que essas dificuldades, muitas vezes, ou em 100% nos aproximam de Deus. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas ela não é o motivo pelo qual nós devemos entregar a nossa vida a Deus. Sabe, parece que essa concepção traz a ideia de que Deus precisa do nosso sofrimento para nos quebrantar. Isso não é lógico. Eu creio no Deus que comemora as minhas conquistas. Eu creio no Deus que comemora com as coisas pelas quais eu me alegro, se alegra com as coisas pelas quais eu me alegro. E isso é importante para a igreja. Saber que Deus é Deus de todos os momentos. Deixa eu dizer uma coisa que me incomoda um pouco. E isso não é propriedade da Igreja Presbiteriana de Lages, não. Eu acho isso estranho, e eu vou comentar com muita calma e com muita paz no coração. Eu não sei se isso já chegou ao seu coração, ao seu pensamento, se você parou para meditar nisso. Mas uma pessoa, quando ela está em provação, em prova, e que pensa desse jeito, simplesmente ela se volta para Deus para poder se ver livre dos seus problemas. Mas você já observou no aniversário de alguém crente? Quando tem um culto na igreja? Onde ele quer estar? O aniversário que é a realidade da preservação de Deus, da preservação da vida. O que seria natural de uma pessoa que acabou de comemorar o seu aniversário sabendo que tem um culto na igreja de ação de graças? Ir agradecer a Deus. Um culto que termina às 8h30, por exemplo. Esse culto que termina às 8h30 vai te dar a oportunidade de, depois desse horário, você festejar com seus amigos. Mas por que nós não comemoramos com Deus? Ou fazemos isso sem vir à igreja? Parou para perceber? Isso é uma observação minha. Quer dizer que as pessoas estão erradas? Não, é um modo de pensar, é um modo de agir. Geralmente nessas reuniões sempre tem um espaço reservado para a oração, pelo agradecimento a Deus, pelo dom da vida. Esse não é o problema. Eu só estou pontuando algo que eu observo. Na minha concepção, um crente que está
comemorando o aniversário, vem para a igreja, adora a Deus junto com seus irmãos, em comunhão com seus irmãos, em comunhão com a igreja. Agradece a Deus por mais um ano de vida. E se for festejar, faz isso depois do culto. Leva todos os irmãos para casa, sei lá. Esse é um pensamento do pastor, tá? Você não é obrigado a pensar como o pastor pensa. Mas, se você pensar comigo como nós lidamos com a aprovação e como nós lidamos com o nosso momento de felicidade, eu acho que você vai chegar a essa mesma conclusão. Qual é a participação de Deus dos eventos mais importantes da nossa vida? Seja nos momentos mais difíceis, seja nos momentos mais felizes. Qual é a participação de Deus? A gente não pode atribuir a aprovação como uma oportunidade para nos achegarmos a Deus, irmos mais à igreja, e enquanto está tudo bem, a gente volta as costas para Ele. Nós não podemos agir assim. Portanto, eu não estou dizendo que você deve pensar igual ao pastor. Eu só estou pontuando algo que eu percebo e que, com um pouquinho de avaliação, você pode chegar a essa mesma conclusão. Se não chegar também, meu irmão, fique em paz com a sua consciência, com o seu coração. Pode passar? Deus os abandona ao se recusarem a dar glória a Ele. Eu estou até admirado com os meus erros de português, de concordância, um verbo que não está concordando com o texto, mas nós iremos nos policiar para não errarmos. Eu não gosto de errar, pelo menos enquanto estou escrevendo, mas acontece, Então, Deus os abandona ao se recusarem a dar glória a Ele. E nós encontramos essa visão obstinada no capítulo 1, do versículo 24 ao 28, que já está descrito aí nos nossos slides posteriores, à frente. Nós vamos ver isso sucessivamente acontecendo. 3 vezes em Romanos, no capítulo 1, 24 a 28, nós encontramos os pecadores se endurecendo em seus próprios pecados como um ato do juízo divino. E aí volta a referência, lá no Egito, naturalmente, enquanto Deus endurecia também no castigo, nas pragas, Faraó se tornava mais endurecido em sua decisão de não deixar o povo de Deus sair. Em suma, qual é o destino dessas pessoas? Essas pessoas estão perdidas para sempre. O julgamento de Deus, muitas vezes, não é para arrependimento das pessoas, mas a justa retribuição que os torna mais obstinadas, as torna muito mais obstinadas no seu pecado e na sua prática pecaminosa. Vamos ao texto? Romanos 1, de 24 a 28. Diz a palavra: por isso, ou seja, por causa do seu pecado, por causa de toda a ação de Deus, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25. E eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Versículo 28.
e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Queridos, o que esperar de um ímpio diante do julgamento divino? Que ele pratique mais impiedade. Esta é a realidade da palavra de Deus. Existe um momento em que Deus chama as pessoas a arrepender-se dos seus pecados para salvá-los? Sim. Mas, quando Deus está executando o seu juízo, isso acontece em 100% de arrependimento? Não. O texto é claro em Apocalipse, e Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 24 a 28, mostra que todas as vezes em que Deus está julgando, o próprio Deus mesmo entrega essas pessoas a fazerem o que é natural da vida deles. Um pecador, ele é obstinado a pecar. Pensa nisso. Aquele que é pecador, ele tem obstinação no pecado. Ele vai praticar o pecado. Isso lhe é próprio. Aquele que é salvo e remido no Senhor de Jesus, ele peca? Peca. Mas ele tem prazer em pecar? Não. Essa é a diferença. Então, há uma diferença do ímpio para o convertido, que está sob a influência do Evangelho. O ímpio, ele é obstinado a pecar. Isso lhe traz prazer e ele não quer desapegar-se disso. O crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele da mesma forma, ele é um pecador. Peca, cai, mas os seus pecados já foram perdoados pelo Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite e na próxima terça-feira, se não for possível estarmos todos reunidos aqui, nós nos encontraremos neste mesmo lugar através do Facebook. Vamos orar? Eu quero orar com você, mas eu gostaria de cantar ainda um hino, e esse hino não foi nem ensaiado, mas é um hino que nós costumamos muito cantar, né? O hino de número 400, oração por proteção. Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor, certos de fruir, ou seja, de contar, de pegar as bênçãos e de usufruir dessas bênçãos que provém do amor divino. Vamos louvar o Senhor juntamente comigo e depois nós estaremos orando, encerrando esse estudo doutrinário. Amém? Grande Deus, em paz agora, despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amar. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Pela tua redenção, graças nós rendemos pela tua redenção, e teremos jubilosos
tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Faltou ensaio, mas temos certeza que da próxima vez nós iremos cantá-lo bem melhor. Oremos ao Senhor. Deus, nós nos despedimos desta casa de oração. Louvamos o teu nome pela iluminação da tua palavra e pedimos que o teu povo encontre refúgio e abrigo no Senhor. Que a tua palavra ministrada aos nossos corações nos dê a certeza de que somos cuidados e amparados por ti. E não há sofrimento e nem luta que nos farão afastar-nos da fé, que um dia foi dada a todos os santos e que a nós herdamos por meio de Jesus Cristo. Nós te louvamos e te pedimos que, ao ir para os nossos lares, nos despedimos desta casa de oração. A tua proteção e o teu cuidado continuarão sobre o teu povo. Te pedimos por essas bênçãos, no nome de Jesus e no auxílio do teu Santo Espírito. Amém. Querido, que Deus te abençoe. E como eu já disse, estaremos nos encontrando na próxima terça-feira, todos juntos aqui ou através desse canal. Fique com Deus.